Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula, né? Olhamos um pouquinho de maneira aberta sobre essas coisas, mas agora eu quero te convidar a olhar de maneira mais profunda e mais específica. Vamos entender o que são essas coisas que eu mencionei, né, no módulo anterior, que muito ligadas a como a gente cria a ideia, os estados de ego, e que já vimos agora então na aula passada, que reflete numa construção de uma dinâmica. Para mergulharmos aqui a perceber tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se você pudesse hoje saber como ter mais dinheiro e entender como eliminar tudo aquilo que nesse momento te impede de ter resultados, você continuaria aqui talvez ouvindo o que eu tenho para falar? Talvez sim, porque você está, afinal, nesta aula, então você tomou o passo, mas se eu te perguntasse o que você acredita que te impede de trazer um resultado melhor na sua vida hoje, ter um nível maior de satisfação e poder viver, ter mais dinheiro, ter um corpo saudável, o que você acha que te impede de ter mais felicidade nas suas relações, mais coragem para enfrentar, né, os medos, os desafios que podem aparecer quando você começar a sua jornada empreendendo a sua ideia, começando, né, uma migração de um emprego, esse que talvez não faça sentido, porque o que aqui poderia então trazer a clareza para você viver com uma vida que tenha esse senso de significado e não aceitar da vida muitas vezes aquilo que sobra, né? Pegar as coisas que estão sendo deixadas de lado, profissões que ninguém quer seguir, e aí eu vou para lá porque de certa forma eu consigo comprar minimamente aquilo que preciso. Você gostaria de saber exatamente o que te impede de buscar essa vida com sentido, ou por que isso se torna às vezes tão distante? Isso aqui faz aqui alguns tipos de sentido na capacidade lógica? Muito provavelmente. Mas por que a gente não empreende as ideias que temos? Porque o desejo é apenas uma parte. Aquilo que você deseja é uma manifestação da ideia que você quer viver. E é uma parte sua talvez ainda te puxe. Mas vamos lá, eu quero te ajudar a entender. Eu quero te ajudar aqui a perceber que se você soubesse essa resposta, né, de como conseguir ter essas coisas, mais dinheiro, mais felicidade, você já teria conseguido. Muito provavelmente você já teria atingido e talvez nem estaria aqui nesta aula nesse momento. Então, vamos buscar aqui essa resposta dentro da sua história, né? Aquilo que te impede de ter uma vida diferente, aquilo que te impede hoje de construir alguma coisa que tenha real sentido para você, são as suas adaptações. Mas o que são essas adaptações? Suas adaptações são tudo aquilo que você constrói a partir daquilo que você viu, ouviu e sentiu. Dentro da experiência que você teve na sua infância sobre um forte impacto, uma ação emocional intensa que trouxe dentro daquela relação um aprendizado, registrou ali uma percepção. Você teve um imprint, que a gente chama, o que é um imprint? Foi imprintado, o ato de imprimir, né? Foi impresso em você uma impressão, ou seja, você criou então uma maneira de entender a possibilidade de como o mundo pode reagir a partir dali. Se aquelas figuras, pense comigo, as mais queridas, pai e mãe, dentro daquilo que você aprendeu no seu primeiro momento de vida, aquelas figuras que eram as suas guardiãs, que tinha ali toda a percepção e a dedicação de ser a única, né, os pais ou os criadores, capazes então de entregar aquilo que era naquele momento a sua necessidade majoritária e a única, a necessidade emocional, psicológica, né, dentro da construção psíquica, de ter alguém cuidando das coisas que você não consegue. E a principal delas, que solidifica a resposta disso, as suas necessidades básicas. Comer, beber, né, e muitas vezes a gente tem ali um emaranhado de situações das quais nós vamos olhar. Então, gente, todo evento, todo o processo, todo o padrão que acontece lá na sua infância, nessa relação com seus pais, eles vão criando um aprendizado. É como um programinha inconsciente, né, de um programa de computador que é instalado, que serve então para te ajudar a evitar qualquer processo, assim como um antivírus, que vai sinalizar qualquer programa que pode destruir o seu computador. Esse programinha, esse antivírus, ele é instalado também. E tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu sobre forte impacto emocional criou então
uma série de adaptações. Estamos entendendo então, até aqui, o que são essas adaptações. As suas adaptações são diferentes das adaptações de outros que muito provavelmente viveram as mesmas coisas. E são elas que criaram seus padrões de comportamento, as suas crenças que definiram também as habilidades que você acredita que pode ter ou não, ou como você se relaciona com ela. São as suas adaptações que desenvolvem a sua percepção, então, de como ser autônomo no mundo. Aquilo que você deve evitar, o perigo que pode aparecer. Essas adaptações, elas criam uma ideia distorcida de quem você é, né? Sendo fraco porque eu não fui reconhecido, por exemplo, e a comparação que fizeram, né? Olha, filhinho, vem aqui. Você está vendo que todas as crianças, elas vão bem na escola, se comportam, tiram nota, você não faz a única coisa que você precisa. Então logo, eu sou uma criança inadequada, eu me esforço, eu não consigo entender, aquilo é muito difícil, né? Mas logo, então um problema comigo, porque a minha característica aqui me torna inadequada. Então a imagem que eu vou tendo sobre quem sou, ela vai sendo construída a partir dessa base. Então nós estamos indo num estado que precede a ideia do módulo anterior. Todas as suas adaptações, todas as adaptações que nós temos, elas são construídas a partir desses estímulos. Ou seja, já vimos isso lá no módulo 1, né, como nós recebemos com a presença de um forte afeto, né, as informações do mundo, através dos sentidos, ver, ouvir e sentir. Um afeto, como sempre disse aqui, já falamos muito, no sentido de te afetar verdadeiramente. Então esse afeto emocional, algo que cria uma pressão mais significativa, ele vai criando então essa percepção através daqueles estímulos para criar o seu antivírus. Filho, não coloca o dedo aí na tomada não, filho, você vai tomar um choque. Aí você viu a tomada, você ouviu, você sentiu, não teve, né, um impacto. E por que muitos colocam lá? Porque um estímulo ali não teve um afeto emocional, uma percepção. Se o papai vai mais severo, né, e dá um tapão na bunda da criança, não, põe a mão aí, tem um estímulo? Tem. E por que os pais, então, tradicionalmente passavam de geração para geração a arte de educar, né? Não sei se você é dessa época, não sei qual época você veio, mas a boa forma de educação era uma forma parecida com uma borracha que as pessoas usavam, né, para separar o seu pé do chão, chamada chinelo, né? E a gente tomava umas belas de uma chinelada. Na época não tinha, né, essa coisa toda de acreditar que aquilo era uma agressão, e aí os pais nos educaram assim, e de fato a gente evitou colocar o dedo muitas vezes na tomada, mas às vezes a criança, né, não aprende, aí ela vai e coloca o dedinho dela na tomada, toma um chocão, meu amigo, nossa senhora, aí ela toma aquele chocão, ela já entende um pouquinho melhor como aquela sala funciona, logo ela começa a criar o seu mapeamento. O que é esse mapeamento? O esquema, como ela vai funcionar naquela sala. Ela passa mais longe daquela tomada, às vezes ela vê outra, ela começa a olhar, né, as tomadas ao seu redor, ela junta os brinquedos, então ela vai tendo uma relação, né? Às vezes está ali no escuro, ela precisa ligar um abajur, é só colocar um negocinho na tomada, logo vai colocar? Haha, coloca não, né? Colocar não, deixa. Não, mamãe, não quero não, pode ficar no escuro. Coloca nada, tomou um choque, ela viu a mamãe falando, ouviu, sentiu todo aquele processo e teve um afeto emocional, né? Eu estou usando aqui uma característica singular, mas a gente cria então o esquema, né, e adapta a nossa percepção. Hoje, muito provavelmente, a maior parte dos adultos dificilmente vai colocar o dedo lá, né, para ver o que é aquilo, porque aprenderam. Então, aqui nós entendemos, né, exatamente o que eu quero te explicar. Passa um longo tempo, a criança vai então não só aprendendo a não pôr o dedo lá, mas ela vai entendendo o porquê não colocar o dedo lá. Só que ela não entende o porquê ela se adaptou àquilo, né? Então você aprendeu aquilo que te machuca, aquilo que encontra de repente no dia a dia uma forma de causar algum tipo de dor, logo as suas escolhas, o seu esquema funciona para evitar essa dor. Tá fazendo sentido até aqui, sim ou não? Pena que eu não estou te vendo, mas tenho certeza que você fez um sim com a cabeça. Dessa forma, legal. Com a tomada é fácil de entender, ok? Até aqui. Agora, o que isso tem a ver, né, com meu pai, com a minha mãe, com o meu relacionamento? O que isso tem a ver com quanto eu ganho, César? Com quanto eu deixo de ganhar? O que isso tem a ver com o nível de felicidade que eu tenho, que eu acredito ou não? Tem a ver com tudo. Vamos lá, e eu quero que você pense agora aqui comigo.
Quantas vezes, né, estamos entre inúmeras pessoas que estão vivendo ali, que estamos aqui nesse momento, olhando a mesma coisa e que tem exatamente a mesma neurofisiologia, né, o mesmo cérebro com as mesmas funções. Algumas vezes temos algumas funções, em alguns casos ali, que são biologicamente não saudáveis, né, no ato do saudável ser o que é o fisicamente esperado, nós já vimos sobre isso. Mas por que somos então tão diferentes nas reações? São as nossas adaptações. César, mas você só fala disso, e vou falar bastante, porque são as nossas adaptações que criam essa espécie de um programa inconsciente que nós aprendemos e trazemos e replicamos. A cada estímulo, então, externo que nós temos, que nós recebemos, aquilo que vai consolidando dentro dessa experiência, vai trazendo essa percepção. Aquilo que então nós escutávamos sobre o que os nossos pais pensavam, vão permitindo que a gente entenda o que deve ou não ser repetido. Vamos entender como isso funciona, né, dentro dessa característica, para permitir aqui que algum tipo de sofrimento seja evitado ou diminuído. Eu tenho esses esquemas no meu dia a dia. Alguns deles são conscientes e eu tenho certeza que você percebe, né? Você evita algumas coisas e às vezes até com uma resposta, digamos, um pouco neurótica, né? A gente evita uma barata porque a gente replica, né, um padrão, um modelo. A gente viu mamãe subindo, como já disse, né, em outras aulas, e a gente vai repetir aquela coisa porque a barata então se mostra e foi entendida como um grande problema, algo que pode, né, fazer, como disse, pam 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 pam. Atenção, baratas estão pegando pessoas pela perna e batendo pá, 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 de um lado para o outro e passando um vírus mortal. Mais ou menos é o que passa lá, né? Quando a gente vê uma reação desproporcional da mãe, e a gente modela, né? Entende, e não entende só o porquê a gente faz. Isso a gente não tem essa resposta, né? Por mais que não seja lógico, essa coisa mais neurótica é uma adaptação, porque a gente entendeu o perigo que tem aquilo. Logo, o símbolo que está colocado na barata, ela vai além do real, né? Do ato real que a barata é. O símbolo ao qual os significados empilhados que estão lá são o que respondem nas suas adaptações. Então, através das nossas relações, e principalmente essas que tivemos nos primeiros anos de vida, os nossos pais, os nossos professores, depois parceiros ao longo da vida, irmãos que vivem a jornada com a gente, pares amorosos, quando temos então a chegada à vida adulta, todos eles vão construindo através daquilo que falam, daquilo que pensam, né, expressões para entendermos o que é bom e o que é ruim. Seu primeiro amor, ele criou um reflexo de um impacto emocional que construiu uma adaptação, muitas vezes saudáveis, outras, na grande maioria, aquelas que repetem padrões e relações que não funcionam, ou respostas aqui me faz defender alguma coisa, seja uma dor que tenho de ser deixada, e que me permite manter ali uma relação tóxica, ou uma relação com uma pessoa que entrega menos do que eu mereço, na forma como lido com o dia a dia. Mas César, onde isso é bom? Eu estou evitando talvez a dor do abandono. A gente vai falar muito sobre isso. Legal, agora vamos entender o que você escutava dos seus pais sobre dinheiro, né? Você já parou para pensar? Menino, vem aqui! Tá maluco? Oh, dinheiro não nasce em árvore. Que brinquedo é esse caro? Para que você precisa de uma coisa dessa, menino? Ah, você tá aqui, né, menino? Vem aqui. Olha, você acha que o papai, ele aqui trabalha no banco e fica imprimindo dinheiro para comprar outra caneta para você? Você quebrou a sua? Menino do céu, dinheiro é difícil. Como assim você está fazendo isso? Eu não acredito que você já furou a sua camiseta. Né? O que você escutava sobre o dinheiro da sua mãe? Que faltava na sua casa, que o papai estava trabalhando muito, ou às vezes você estava na sua casa e mamãe dizia assim: olha, o papai, ele sai todos os dias, né, e trabalha muito, por isso que ele não dá carinho para você. Filho, olha, você tem que entender, o papai, ele chega cansado, às vezes que ele grita com a gente, não é porque ele está bravo com a gente, às vezes ele teve um dia tão difícil, ele foi trabalhar para juntar o dinheiro, e aí o que eu vou tendo de ideia sobre o dinheiro, né? O dinheiro não cai do céu, dinheiro faz o meu papai gritar comigo, eu tenho que entender, então logo o dinheiro é o mal dessa minha relação.
O que você tinha na sua despensa? Era uma despensa que tinha ali fartura, era uma despensa que tinha ali as coisas que você gostaria de comer, né? Uma necessidade que é emocional, às vezes de olhar e ter uma coisa gostosa. Você podia ter no fim do mês aquilo que você gostava, você recebeu ou não dos seus pais a ideia, né, que você tinha essa liberdade de poder então chegar em um lugar, um mercado, né, e poder ter a liberdade para pedir, manifestar um desejo. Ô menino, fica quieto, se for no mercado pedir, olha, se pedir eu quebro os seus dentes, menino. Ó menina, se você pegar, não põe a mão em nada, que se quebrar a gente tem que pagar, né? Então o que a gente foi entendendo sobre manifestar o meu desejo sobre as coisas? Tudo isso, foi uma vida fácil ou foi uma vida difícil? Ou até relacionamentos onde você tinham pais que ganhavam bem, até ganhavam um bom salário, mas que acabavam gastando tudo com eles mesmos. Trocavam suas roupas, bolsa, trocavam carro, viajavam, passeavam, tinham o seu jantar, não sei, alguma coisa ali que eles podiam ter um certo proveito, mas não sobrava nada para você. Então você via a relação que eles tinham, logo pessoas que usam, né, que têm o dinheiro, são pessoas egoístas. Então, como eu vou entendendo o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu também dos seus pais sobre o relacionamento, né? O relacionamento dos seus pais era um relacionamento próximo, com carinho, com atenção. Esses pais, eles tinham uma parceria, eles compartilhavam objetivos em comum, né? Um ajudava o outro na relação que eles viviam, nos sonhos que eles tinham individualmente, e atingiam objetivos grandes no seu dia a dia, ou eles estavam sempre num pé de guerra, sempre brigando, vivendo de maneira distante, cada um num cômodo da casa. Quando se encontravam, era uma discussão. Toda a conversa gerava um problema, você ouvia eles gritando o tempo inteiro, dizendo às vezes palavras duras, ali um para o outro, palavrão, ou até às vezes você chegou a ver a agressão física dos seus pais. Os seus pais então se preocuparam em cuidar da sua saúde. Eles tinham realmente uma ideia de uma refeição balanceada, te mostraram a importância do porquê comer bem, faziam check-ups, levavam você para fazer exames com frequência, incentivaram você a ter uma rotina saudável, praticar algum tipo de esporte. Como foi, né? Ou faziam uma comida de qualquer jeito, deixavam algo ali para você mesmo preparar muito cedo, algo que levava 2 minutos, era simples, né? Era só esquentar a água e colocar a comida ali, né? Cheio de amor, que como assim então nos fazem acreditar. Como era a forma como seu pai lidava com a sua saúde, como seus pais falavam e lidavam com a deles também. Não se preocupavam com aquilo que você ingeria, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais, de maneira constante, com afeto emocional, foram construindo então as suas adaptações. Dentro desse processo, vamos olhar, pensa comigo, quando você era pequenininho, né, o seu pai parava, ele sentava, olhava nos seus olhos assim, e esse pai com toda a calma, com toda a paciência, mesmo depois de chegar do trabalho, ele te juntava ali, né, com um momento de alegria, olhava nos seus olhos, né, e falava: filho, filha, como é bom chegar em casa, papai trabalha, às vezes ele faz um monte de coisa que ele não gostaria, mas que bom eu estar aqui. Sabe por quê? Olhando no seu olhinho, filha, filho, eu percebo que você vai ser uma pessoa extremamente feliz, você vai ser uma pessoa realizada, vai ter uma família linda. Você vai prosperar, filha, fazendo aquilo que você ama. Você, independente da escolha que tiver, eu tenho certeza que você vai ter sucesso, porque você é capaz. Eu vejo aqui o quanto você tem de habilidade, capacidade. Parabéns, filha. Você vai inspirar muitas pessoas através do seu exemplo. Era isso que você ouvia? Era isso que seu pai dizia? Ou às vezes seu pai dizia assim: filha, seu burro, menino imbecil, só me dá trabalho, que saco. A única coisa que eu te peço, menino, olha só, vem aqui, a única coisa que você precisa fazer é isso, a sua escola, tirar uma nota, você tem que só fazer isso, a sua única obrigação, menino do inferno, é estudar. Eu não aguento mais, que saco, esse moleque é preguiçoso, vagabundo, não faz nada. Olha essa menina, não aguento mais ela fazendo isso, né? Fica ali deitada à volta da escola. O que eu fiz para merecer? Não lava uma louça, não varre, né, um quintal. Ah, menina, não acredito que você fez isso.
Sua promíscua, sua vagabunda, você vai pagar com a sua filha. Desculpa a palavra, mas aqui eu estou perguntando. E você, seu moleque vulgar, né? Olha o que você está fazendo. Ou você ouviu, menino, o que você está fazendo? Olha aqui a festa, você tem que chegar na menina, você aí todo acanhado. Como assim, moleque? Você não é homem, não? Né? O que foi, gente? Que você ouviu, viu, né? Seu sem valor. Você vai ver só, menino, você vai pagar, você vai sofrer, você vai ter um trabalho ruim, você vai entender o que é o que o pai passa, né, de comprar, você vai pagar com seu filho também. Ou seu pai talvez não falou nada, porque ele estava ausente, né, ele não foi presente. Seu pai não falou nada, imagine, o meu herói saiu de casa. Então, aqui, né, o que o meu herói, esse que é a pessoa mais importante na minha vida, pensa ao meu respeito? Que eu não sou importante. O que você viu, ouviu, sentiu dos seus pais de forma constante, de forma intensa e avolumada. Ela foi construindo lá na sua infância as suas adaptações. Quantos pais chegam em casa, se sentam ali no sofá e aí estão tão cansados e se veem no direito então de fazer uma coisa muito especial, que é se cuidar. E aí eles sentam no sofá, né, ligam a TV, a criança começa a pedir atenção. Papai, olha o desenho que eu fiz pra você, papai. Obrigado, menino. Papai, olha, filho, toma o celular. Pega o celular aí. Aí a criança tem um cala-boca bem legal ali, uns botões pra apertar, né? Aí ela tá lá mexendo. Aí você tá lá vendo um programa de TV, né? E a criança tá lá, fica no computador, filho. Aí a criança, né, ali quer a atenção do pai, ela não quer aquilo. Aí chega papai, mamãe, olha, ela quer ali mostrar que ela é importante. Ela esperou por aquilo o dia inteiro. A pessoa mais especial do mundo na vida dela chegou ali. E aí, de repente, papai e a mamãe, fica quieto, menino, menina, que saco, eu trabalhei o dia inteiro, que inferno, você não percebe que eu tô cansado? Ô vida desgraçada, por que eu fui ter um filho? Né? Quantas coisas ali, né, que você entendeu sobre o que era o trabalho, e muitas vezes com isso, quantos calabocas as crianças estão recebendo para ficar em silêncio, para que os pais possam relaxar deitados, né, maravilhosamente confortáveis vendo uma novela. Aí, desde o passado, durante todo esse processo, quantos pais vão hoje, no dia presente, se assustando com os filhos, né, e ficam desesperados, porque os filhos, você não vai acreditar, estão dando tanto trabalho, os filhos estão ali mexendo em sites, a pornografia, né, está sendo acessada mais cedo, né, estamos num momento muito complexo, o meu filho está quebrando todos os valores. Mas o que a gente então está dando de cala-boca? Porque o cala-boca passa a ser a atenção que ele tem. Logo, meu filho está ausente, por que será que o filho está ausente? O filho então encontrou talvez algum lugar que receba a atenção dele, que valorize aquilo. O que você viu, ouviu e sentiu? O que mais em todo esse processo foi formando a construção? Quais foram esses cala-bocas? Você está entendendo aqui o que são adaptações até aqui, sim ou não? Eu sei que você deve estar entendendo. Agora imagine então uma cena na sua cabeça, papai e mamãe lá naquela maravilhosa postura, né, e sentados, descansando, porque trabalharam o dia inteiro, estão assistindo aquela novela favorita ou sua série de TV, né, e estão ali com um bombril na antena, né, para pegar um sinal melhor. Aí o filhinho, né, ele chega, vê a mamãe, o papai, nossa, ele está muito empolgado, e ele fala assim, papai, mamãe, oi, papai, mamãe, eu tô com fome, eu quero comer um bolinho. Ele vê um bolinho em cima da mesa, né, e ele, nossa, tem muita vontade. E aí o papai, filho, fica quieto, tô vendo filme. Não, papai, eu quero bolinho. Que bolinho, menino? Quando acabar aqui, então eu pego. O menino, então, aberto, sem adaptações, né, ineficientes, ele traz uma coisa muito interessante do ser humano e que some, né, que a gente acha que é uma coisa rara, até vira um valor, uma habilidade comportamental que a gente olha hoje. A habilidade de ser proativo, né? E a criança, ela tem isso, repare, né, o que essa criança faz? Pensa, papai está ocupado. Logo, ele disse que pegaria depois. Não vou atrapalhar o papai, porque que saco, ele trabalhou, né? Então não posso fazer ele ficar mal. Vou pegar o bolinho. Criança vai, pega a bandejinha do bolinho, né?
Aí ela entendeu que é depois da novela, então ela foi tomar a ação dela. Pega o bolinho, ela tá indo, pum, tropeça, o bolinho cai, quebra o vidro, a criança cai junto no chão, já tá assustada, ela teve um barulho, ela tá ali com o coração acelerado, tudo o que ela precisa, assim como quando talvez em um momento, né, você toma uma fechada, bate um carro, né, o seu coração tá acelerado. Você percebe que aconteceu um problema e que aquele problema gerou um impacto, tudo que você quer é um acolhimento. E aí papai e mamãe se levantam, né, com toda a calma ali da novela, se aproximam da criança, né, e percebem o quanto ela está ali sofrida, né, aquela natureza proativa dela que foi valorizada. O que papai e mamãe faz então? Papai e mamãe levantam, pegam, né, a sua mão e falam: criança do inferno, olha o que você fez, sempre quebra as coisas da casa, vai para o seu quarto pensar na vida, menino, que saco, moleque do inferno, peste, não serve para nada, né? Papai e mamãe gritaram, teve um som, né? Teve ali, você viu o bolinho caiu, né? Mamãe vermelha cuspindo, papai também, beleza? Você sentiu os beliscão, um tapão na bunda, teve uma emoção, né? Já estava ali o processo do medo, né? Teve então ali você viu, ouviu e sentiu sobre um forte afeto, né? Sobre um forte criação de um impacto emocional. O filho proativo, né? Parabéns, filho. Olha que interessante, você estava tendo uma atitude proativa, você percebeu que papai e mamãe estavam aqui e foi resolver o seu problema, né? Está tudo bem, filho, você não se machucou, isso é o que importa. Afinal, isso aqui é só um pedaço de um bolo e um prato de vidro aqui que não tem valor. Valor tem você, filho, manter a sua proatividade, porque senão, já pensou, você leva a adaptação para a sua vida futura, filho, de se tornar alguém com medo de fazer as coisas, né? Quanto isso vai influenciando, né? Ali o rosto vermelho, aquela percepção, e aí a gente vai vendo, né, o que as adaptações vão construindo. Estamos entendendo, então, vamos olhar agora, né, se vai ficando mais claro na sua mente a nossa neurofisiologia, um cérebro tão parecido, onde somos tão diferentes. Agora imagina o menino do bolinho, a menina do bolinho, essa criança maravilhosa que teve toda a atitude proativa e aprendeu o quanto aquilo, né, cria um afeto emocional. E ela cresce, vai para o trabalho, chega no trabalho, ela começa então, né, um negócio novo talvez, e ela está lá trabalhando, ou com a sua empresa nova, com a sua ideia nova, ela olha, né, está extremamente motivada, ela achou um espaço onde aceitaram, reconheceram ela, e ela olha então no primeiro dia, vê o chefe, vê o gerente, o diretor, e ela vê, nossa, que legal, olha o trabalho que aquele faz, entende ali mais ou menos, aquele cara ganha tanto, é lá que eu vou chegar, né? Abrir o meu negócio, eu olho uma pessoa de sucesso, minha empresa vai seguir esse caminho. Ela busca a referência que ela quer e ela entende, ela já pensa então o processo, vou estudar bastante, vou me dedicar, vou aprender, vou ser uma pessoa mais aqui disciplinada, vou fazer mais do que me pedem, vou desenvolver as habilidades que são necessárias, eu vou chegar lá, vou me preparar para poder ganhar 10, 20, 30, 40, 100 mil. Ela então já concebe isso, já imagina a vida que ela pode viver, ela constrói essa percepção, ela sai de lá nesse primeiro dia cheio de energia, porque ela achou, ela viu o caminho, né? Ela viu o chefe e ela traçou a mesma trilha do ponto que ela está. E aí ela vai empolgada, começa, sonha com aquilo, né? Passa uma semana, ela está lá, aí passa mais um mês, 2, 3 meses, de repente ela está um tempinho lá, ela não vê mais a mesma energia na hora que toca o despertador, ela quer ir para casa, quer ir para o trabalho, né, para ganhar o dinheiro, não mais ver ali a possibilidade de crescer. Aí ela começa a chegar no trabalho, enrolar um pouco, fazer um relatório, jogar um joguinho no celular, enrolar um pouquinho no cafezinho, né, aí fingir que fez alguma coisa, atender um negócio, e ela vai vendo que, então, que ela também para de ser aquilo que ela tem a oferecer. E aí de repente ela vai olhando para cima e fala, não, chega lá, sabe o que não é para mim, né? Eu nunca vou ser capaz de chegar lá, né? Vão se achando incapazes de chegar em qualquer lugar, né? Quantos acreditam que são incapazes de ganhar, por exemplo, 100 mil reais por mês? O que define o que é isso ou não, né? Temos grandes homens que saíram, né, de situações da periferia e que chegaram lá. O que definiu o que esses homens fizeram foi o seu modelo adaptativo, né? Aqui, imagina, a pessoa olha, não, é impossível, né?
olha, ela teve indicação, né? Alguém indicou, ela é família próxima de alguém, para chegar lá tem que ter indicação, eu não tenho, né? Então a gente vai achando justificativas, né? Afinal, ser proativo é ser a criança do inferno, né? Ser proativo é derrubar o prato de bolo, ser proativo é tomar um castigo. Por mais que eu não entenda, eu pego aquela dor e projeto, né? E mapeio aquilo, logo eu tenho um esquema que me ajuda a entender aquela situação. Ser proativo significa correr o risco de novamente sofrer aquela dor. Então, quando eu penso na maneira adulta sobre as coisas e vou protelando essas coisas, deixo para depois, eu desisto de um grande sonho, eu não estou respondendo sobre o que está acontecendo aqui, mas eu estou trazendo toda aquela a forma, aquele aprendizado que não se manifesta de maneira consciente, mas que responde a como funcionaram e construíram as suas adaptações. Aqui vai ficando fácil de entender como com cérebros, com neurofisiologias parecidas, algumas pessoas saem do absoluto nada, no meio de uma condição de vida precária, sabe, sem finanças, mas que conseguem ascender na sociedade, porque o modelo adaptativo daquela é diferente às vezes de uma que nasce numa família próspera, que oferece o melhor estudo, mas que toda a construção da sua psique adapta, cria processos e esquemas para ela lidar com o mundo de uma forma diferente. As suas adaptações. E aí a vida, né, vai trazendo oportunidades, e as oportunidades vão surgindo cada vez mais claras, mas a oportunidade, na maneira que ela surge, ela passa. Aí você começa então a ter a ideia de que tanto tempo você está ali, né, sonhando com alguma coisa, e você quer se candidatar para uma vaga melhor naquela empresa, né? Você quer poder apresentar de repente um projeto para alguém, começar um negócio, você quer falar daquilo que faz sentido quando você realmente pensa a respeito da vida, aquilo que você sente quando o seu relacionamento está quebrado, que você pode fazer, você quer mostrar para o outro o valor que ele tem, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você toma de atitude, a vontade de pedir desculpa e redimir, falar, olha, me desculpa, nossa, eu errei, né? Quantas vezes essa desculpa está respondendo a um modelo, quando você errou, pediu desculpa e escutou talvez, desculpa não serve, menino, né? Vai para o seu quarto. Se desculpa servisse, né? O inferno estava cheio de pessoas, o inferno não estava tão cheio de pessoas com boas intenções, né? Quantas coisas a gente foi criando de percepção. Mas aí de repente eu pego, né, todas essas coisas que vejo, as oportunidades de melhorar a minha relação, melhorar a minha condição do trabalho, meu nível de felicidade, e eu não faço. As oportunidades então vão indo, vão deixando então a minha presença, ou outras vão se tornando invisíveis. Acontece que quando eu paro em um momento da minha vida, eu olho para trás e eu percebo que eu não realizei nada de grande na minha experiência. Eu não mudei a minha vida, eu não mudei, quiçá, a história da vida que eu podia ter vivido. E o pior, sabe o que é? Muitas vezes eu não mudei a história da vida dos meus filhos, porque de certa forma eu sou incapaz. A pergunta aqui é: o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais sobre um forte afeto emocional? Que foram essas as coisas que formaram as suas adaptações. O que você acredita que você é? O que você acredita que você é capaz de construir na sua vida? O quanto você acredita que você pode ganhar? 100 mil é impossível para você, né? Tem uma coisa muito distante, então pense de maneira lógica, né? O que você acredita que você merece ter? O que você acredita sobre o quanto dinheiro você pode administrar e guardar, quanto você sabe se relacionar com isso, quanto você acredita que você pode de fato ter felicidade na sua vida. O que você pensa sobre as suas relações é determinado por essas experiências. Você entendeu então o que são adaptações? Agora, todas as adaptações, gente, elas constroem tudo aquilo que conscientemente ou inconscientemente constroem e trazem os nossos resultados de vida. E a maior parte das nossas adaptações, nós não temos a mínima ideia, nem a consciência de que elas existem. Porque a gente não consegue lembrar de tudo que vivemos lá na nossa infância, a gente não tem detalhes dessas experiências. A gente já tem apenas um esquema, ou seja, uma forma de mapear aquilo para nos prevenir de viver aquela mesma dor. Acontece então que todas essas adaptações, todos esses aprendizados, eles determinam aquilo que você acredita que é no dia de hoje.
Tudo aquilo que você acredita de maneira consciente ou inconscientemente, você já está vivendo na sua vida em algum tipo de padrão ou nível. E o pior é que pode parecer, de certa forma, olhar, né, o quanto isso pode ser dolorido. Você vai buscar mais disso no seu dia a dia. Deixa eu te explicar como isso acontece. Lembrando aqui, né, da ideia, da falta de sentido, vem aqui a percepção da falta de direção também. Né? Se eu não tenho uma clareza da jornada que eu vou andar, qualquer lugar aqui que vai minimamente resolver alguma coisa vai servir. Então não significa que ao ato de você acordar todos os dias e fazer e se movimentar muito em direção a alguma coisa, significa que você está indo para algum lugar. Vamos entender aqui por que você atrai, né? Como o caminho, muitas vezes, que você está trilhando, que você está seguindo, ele vai se tornando uma repetição inconsciente que vai respondendo a esse modelo. Pense comigo aqui, uma consciência, né, de uma ideia do como você percebe, a adaptação que você tem em relação à maneira como você lida com o dinheiro. O dinheiro que você tem, é um exemplo que eu gosto de usar clássico, imagina que tem aqui uma nota de 0 a 10 sobre a nota que você tem em relação ao que você acredita, né, o que você aprendeu e a adaptação que você tem, e essa nota vamos supor que seja uma nota 2. Uma nota 2 porque você viu papai e mamãe sempre faltando, não conseguindo administrar, ganhavam mais e gastavam do mesmo jeito, estavam faltando. Então você foi aprendendo, né, a maneira, replicando algumas formas, e aí você tem essa nota 2. Mas você está cheio de vitalidade, energia, disposição e você quer melhorar a sua condição de vida. Você quer poder comprar uma casa, pagar uma boa escola para os filhos, você quer poder ter ali um plano de saúde, você tem vontades reais, então você vai, se esforça, começa a trabalhar mais do que a maior parte das pessoas, se dedica 10, 12 horas, coloca toda a sua energia e de repente você percebe no final do dia que você está cansado, mas você está se trabalhando, porque você quer chegar em um momento onde você vai ganhar mais. E de repente passa ali algum tempo, você está 10, 12 horas, segunda a segunda, sem parar, sem descanso, fazendo, e você incrivelmente atinge os resultados, né, de alguém que tem uma nota 4. Então você chega na nota 4, né, você ganha mais, você tem aumento do seu salário, você conseguiu mais recurso, mas acredite, chega no fim do mês, quando você olha, sua conta está zerada. E o pior, você nem sabe onde você gastou. Afinal, nossa, mas eu só comprei um negocinho aqui de R$1, uma coxinha ali, eu só gastei, né, um negocinho no farol, não é possível que foi embora todo esse dinheiro. A falta, né, de uma mudança te coloca de volta no momento onde você está adaptado. Porque você chegou na casa 4, mas você tem a cabeça de uma adaptação de uma nota 2. Então, quando você vê, você vai achar alguma forma, né, de gastar aquele dinheiro sem perceber. Porque a sua cabeça está adaptada na nota 2. Mas você está lá, tudo bem, passaram alguns anos, então eu tenho vontade, eu quero melhorar, quero poder dar uma escola melhor, pagar uma faculdade para o meu filho. Eu vou trabalhar ainda mais. Então você vai 14, 15, 16 horas por dia, mais energia, mais dedicação, aguenta mais pressão do chefe, né, uma arrogância. Você vai e gasta todo o seu tempo com aquilo, né, e passa um tempo, porque quando eu conseguir o dinheiro vai ser a resposta de todas as coisas que eu preciso. Aí eu vou conseguir pagar as contas em dia, vou guardar, eu só preciso isso para poder ter tempo para cuidar dos meus filhos. E a gente tem um lugar, gasta energia, tempo, e aí de repente você não vai acreditar, você chega lá na nota 5, e você está lá, maravilhosamente, sendo reconhecido, incrivelmente, né, aumentou o seu salário, e você sai e volta, né, incrivelmente feliz para sua casa também, e de repente você abre a sua conta e percebe que novamente está zerada, porque a sua cabeça está adaptada no padrão da nota 2. Ou você vai fazer alguma cagada, no bom sentido, né? Digo aqui, uma cagada no nível de fazer alguma besteira, né? Diminuir seu ritmo, diminuir a responsabilidade que você tem no trabalho, ter ali de repente faltas não justificadas, e você vai fazer alguma besteira para que você seja mandado embora. Inconscientemente, você vai buscando atrair mais daquilo que você está aproximado do que está adaptado, mais daquilo que você já viveu e deseja mudar. Aí a gente vai olhando um pouco, né, para a circunstância. Eu não consigo cuidar do meu dinheiro, sabe o que é? Porque eu estou com as contas atrasadas. Como que eu vou fazer uma planilha? Como que eu vou conseguir guardar alguma coisa? Então qual é a nota que a gente tem na maneira como a gente se adapta? Então aquilo que você ganha, o quanto você consegue entender de
como usar o seu dinheiro de maneira sábia tem a ver com as suas adaptações. Para fechar, né, eu acabo atraindo de todas as formas, né, relacionamentos também, que vão, de alguma maneira, atender aqui aquilo que eu estou adaptado, né? Então, se eu tive aqui um padrão lá no passado de uma privação emocional, eu vou, dependendo do meu temperamento, e a gente vai entender aqui tecnicamente, me adaptar, criar um esquema para lidar, buscando então evitar que eu tenha essa privação emocional novamente. Então logo vou evitar ter pessoas, ou vou me relacionar com pessoas mais frias, para que eu possa não repetir a dor de ser privado. Pessoas mais quietas, ou vou aumentar minha energia para ter uma pessoa ali que eu vou dominar e vou construir ali para poder manifestar e nunca mais ser privado. As suas adaptações, elas vêm de uma resposta daquilo que você viu, ouviu, sentiu, e daquilo que teve um afeto emocional intenso com os seus pais ou com os seus pais postiços. E nós temos alguns modelos que são mapeados, e eu vou trabalhar aqui com você na compreensão de como se forma o cérebro, né? Foi o processo de como isso se estruturou. Na próxima aula a gente vai ter uma compreensão mais clara disso, e a partir dessa aula nós vamos entendendo mais a fundo essas adaptações, para depois eu te apresentar cada um desses modelos. Você vai ter entendido ali já o quanto o tipo de temperamento que você já viu, né? Ele construiu a ideia da maneira como você vai ter o tipo de enfrentamento desses padrões. Um abandono, de um fracasso, de uma privação emocional, de um pai ou uma mãe arrogante, e a gente vai ver todos eles, e aí o seu temperamento constrói o tipo de enfrentamento que você teve. Por isso, dentro de uma mesma casa, a gente vai olhar, mas como meu filho, né, meu pai, meu irmão, ele foi na mesma criação, mesmo setor, e o meu irmão prospera. Então, a forma do enfrentamento que ele teve lá construiu um tipo específico de adaptação, e você vai entender quais são os 3 modelos de enfrentamento para cada padrão. A gente vai olhar um por um, vai ter uma aula para cada um deles, e para você entender especificamente, que é o objetivo desse módulo, como criar um padrão então de modelo adaptativo saudável e sair daquele processo de repetição, porque esse processo vai juntar os elementos todos, né, da construção, da bagagem que a gente tem, da história de vida, que nos constrói não só na infância, né, uma traição que a gente teve na vida adulta, e às vezes a traição de um marido que saiu com a melhor amiga. Então a gente cria uma adaptação que inconscientemente vai evitando o vínculo emocional, ou vai me tornando uma pessoa mais promíscua, porque eu vou evitar aquela dor, né, e vou acreditar que qualquer relação vai ser assim, e também vou ter uma dificuldade, às vezes, de construir vínculos saudáveis com pessoas que podem ser meus amigos. Afinal, amigos traem. Então a gente vai criando processos que vão dinamizando, né, esses esquemas. Olhando para isso, até o final do módulo, você vai ter uma clareza sobre o porquê, onde isso se repete, né, o porquê a proatividade foi tolhida, porque às vezes o exagero de buscar muita coisa, né, de onde vem, com clareza e com a certeza. Na próxima aula, vou te trazer as instâncias psíquicas para olharmos com mais afinco e entendermos como extrair dessa condição a percepção, porque as nossas adaptações, elas são um conjunto de elementos que atendem às 3 instâncias que nós temos na nossa psique. Nós vimos o estado de ego, que é uma delas. Entendendo aqui as minhas adaptações, eu começo a construir a minha posição existencial, mobilizo os estados de ego. Então, eu tendo já a ferramenta do módulo anterior, de entender como modificar, agora eu vou entender como modificar a estrutura que me constrói na posição existencial com o mundo. Espero que você tenha gostado. Aquilo que você vê, ouve, sente, e que tem alto afeto emocional, criam esquemas. Espero que essa aula tenha sido um bom esquema para você refletir de maneira intensa, clara, e olhar de maneira realmente digna e verdadeira nos seus olhos perante ao espelho, para entender o quanto dessas desculpas justificativas remetem a um processo do qual muitas vezes você não tinha nem a culpa e que nem sabia que estava sendo construído. Na próxima aula eu te encontro. Vamos mergulhar nas dimensões da sua psique. Até lá. Valeu!